lá, 9h25 aqui na sua 95 FM, no nosso baú. É hora da mensagem do dia. Aproveitando inclusive o gancho do comentário que estava falando agora há pouco no bloco passado sobre a questão relativa das idades, né? E de quanta coisa a gente às vezes pensa que o tempo já se foi e a gente deixa de lado pensando que não pode realizar tais sonhos, né? Alguém uma vez disse que eu falava muito sobre sonhos e que acabava sendo meio clichêzão esse negócio de sonho. Mas eu falo muito sobre isso porque eu sempre fui um menino muito sonhador, sabe? Mesmo jovem, criança e com muito pouca condição, principalmente financeira, e lá nos anos 80, a gente percebia assim as dificuldades, mas uma alegria muito grande, né? Porque assim, o sonho no coração de uma criança, dificilmente ele é pautado pela sua condição ou pela sua realidade. Dificilmente uma criança mede o seu sonho pela condição que ela vive. Ela sonha acima disso. Por mais que talvez até consciente ou inconsciente ela entenda que não vai conseguir realizar. Mas ela não perde a esperança. Até Shakespeare disse uma vez que a gente nunca deve dizer para as crianças que sonhos são bobagem. Seria muito trágico se elas acreditassem nisso. Porque a criança ela consegue viver um mundo à parte do mundo que nós vivemos. Nós, infelizmente, criamos preconceitos, criamos diferenças, criamos barreiras, criamos divisões, criamos tanta coisa quando a gente vai crescendo, e a criança não. A criança, você vê que se você estiver num parque de diversões, num parquinho, aqueles parques onde as crianças brincam ali, enquanto seus pais estão, pouco se falam, as crianças não estão nem aí para quem são. Elas brincam com todas, independente de sua cor, de sua condição financeira. Elas estão ali brincando e não querem saber se você é loira, se você tem os olhos mais claros, se você tem a pele mais escura. A criança não está nem aí. Elas brincam independente disso, se é menino, se é menina, enfim. Os pais às vezes nem se conversam, estão ali, principalmente hoje. As pessoas estão mais ligadas aos seus WhatsApps e Facebooks, enquanto os filhos estão fazendo aquela amizade bacana, independente de suas condições e classes sociais. Porque isso é criança, em sua naturalidade, simplicidade e sonhos a mil. Quantas vezes você, quando criança, deitou em sua cama? Mesmo com todas as dificuldades que permeavam a sua vida, você estava ali sonhando, pensando, acreditando. Sonhos esses, como eu disse até, de ter uma bonequinha diferente. Eu me lembro que, quando eu era muito jovem, minha mãe contava pra mim que ela tinha o sonho de ter uma boneca negra. Minha mãe era uma senhora bem negra, E ela dizia que queria muito ter uma boneca negra. E eu me lembro que depois já de uma certa idade, eu me lembro que ela ganhou uma bonequinha negra, ficou tão feliz. Eu me lembro da alegria. Você vê uma pessoa idosa feliz porque ganhou uma boneca. Você vê como é. E ela dizia pra mim que quando criança ela brincava de boneca com espiga de milho, Ela fazia... A espiga de milho tem aquele cabelinho, que eu falo, cabelo da espiga de milho. Então ela fazia da espiga de milho uma boneca, exatamente pelo fato de não poder comprar uma boneca. Você vê que são coisas muito simples da vida. Hoje você vê uma criança que tem tudo e nunca está satisfeita com aquilo que tem, A criança tem hoje todo o acesso a brinquedos, a tecnologia, passa horas na Netflix assistindo o que quer. Você, talvez quando criança, tinha malemar uma televisão preto e branco na sua casa para assistir alguns canais que pegavam lá mais ou menos. Os desenhos eram exatamente em determinados horários, não é como hoje que você pega canais por a cabo e você tem um canal exatamente 24 horas para desenho. Eu estou falando isso não simplesmente para que nós venhamos a querer cobrar dos nossos filhos, netos, das crianças, uma postura, porque nós não tivemos, elas também não têm o direito. Eu estou dizendo a questão da valorização e dos sonhos. As dificuldades que se enfrentam.
a maneira como a gente vê a vida como ela é. Mesmo em torno a todas essas dificuldades, eu pergunto para você hoje, você com toda a dificuldade que você tinha, você era feliz? Você com certeza vai dizer para mim que era, em meio a tudo que já se passou. Sabe, muitas vezes quem sabe sentou à mesa para comer tinha arroz e feijão, não tinha nem um ovo para misturar com aquela comida. E muitos talvez, até em muitas situações, não tinha nem o arroz e o feijão. Dificuldades imensas tendo passado, o pai e a mãe lutando, batalhando. E mesmo assim a escassez das coisas. Mas hoje você está aí. Talvez hoje você tenha condição. Talvez hoje você está aí com uma vida melhor de tudo que você já passou lá no passado. Mas não significa que no seu coração talvez todos os seus sonhos foram realizados. Talvez tenha coisas lá que são pequenas e que podem ser realizadas ainda. A vida ela não marca exatamente um cronômetro de tempo ao ponto de que a gente possa realizar tudo para depois chegar ao final dela. Enquanto você não realizar isso ou aquilo, você não vai terminar a sua vida. Pelo contrário, ela vai passando e talvez nós é que vamos deixando de lado as oportunidades de se ter, de se conquistar, de se fazer, de ir. Às vezes pela comodidade que nós temos, principalmente essa palavra, comodidade, se acomodamos tanto diante das situações, porque é muito fácil se acomodar, o difícil é não deixar, né? É mais complicado você sair da situação cômoda. A situação cômoda, ela não produz crescimento, ela não produz conquista, porque a comodidade, ela faz você estacionar em muitos momentos da vida. Muita gente, ao deparar-se com algumas dificuldades, né, enfrentando algumas realidades da vida, elas acabam se acomodando pela dificuldade. E ela acha assim, o que eu tenho já tá bom, onde eu estou tá tranquilo, tá tudo bem. E talvez eu não vou ousar dar mais alguns passos, talvez vou deixar para quem é mais jovem. E nós ficamos aí relutando conosco, achando que pela idade que já temos o suficiente. Eu não quero dizer o suficiente para viver, porque isso Deus sabe que você precisa. Mas a ambição do coração, não, ambição não tem, eu acho essa palavra um pouco pesada. Eu não digo ambição no sentido de você querer tomar as coisas dos outros, querer prejudicar as pessoas para ter. Eu digo ambição própria. A ambição do crescimento, em querer ser melhor, em querer conquistar, em querer ir além, em querer realizar os seus sonhos, por mais simples que ele possa ser. Talvez tem gente que tem o sonho de andar de bicicleta, mas nunca teve alguém que o ensinasse, cresceu olhando os outros andar e nunca aprendeu a andar. Aí depois de velho vai, eu não vou não, eu não aprendi quando criança, e por que não aprender agora? Sabe, meu sonho era tomar banho de chuva. Eu via as crianças tomando banho de chuva, mas minha mãe era muito brava, eu não podia nem pensar em abrir a janela, quanto mais a porta, né? A chuva caía, as crianças passavam na porta da minha casa, todo mundo molhado, e eu pensava, como eu gostaria de tomar um banho de chuva. E vai pensar, eu nunca tomei, porque minha mãe dizia que se eu tomasse um banho de chuva eu ia pegar pneumonia e ia morrer. E são coisas que vão ficando guardadas dentro da nossa alma, do nosso, vamos dizer, do nosso quartinho profundo dentro de nós, porque todo mundo tem esse lugar dentro de si, né? Nós temos áreas muito floridas e bonitas, mas também temos o nosso quartinho de bagunça dentro de nós. E lá também está o quartinho dessa despensa, onde muitas vezes, como em muitas casas, você vai guardando, né? Guarda carrinho de bebê antigo, a criança já tem 22 anos e o carrinho de bebê dela está lá. E a gente vai amontoando, acumulando certas coisas dentro de nós. Alguns lixos que precisam ser jogados fora, e outras situações que a gente vai guardando são os desejos e sentimentos que a gente gostaria muito de ter realizado e não realizamos, e fica lá engavetado. Mas eu vou falar uma coisa pra você, de vez em quando vá lá nesse seu quartinho lá, faça uma limpeza, arranque, jogue fora o que não presta e pegue algumas coisas que você gostaria de ter usado e não usou e use. Vá lá aprender a andar de bicicleta, vá lá tomar um banho de chuva, vá fazer um castelinho de terra no fundo da sua casa brincando de lama lá, se você tem esse desejo. Eu tô falando coisas que talvez sejam tão, não vamos dizer assim, tão simples, e que para muita gente talvez seria uma das grandes alegrias. Eu lembro que uma vez eu sentei na lama com as minhas filhas e nós fizemos uma casinha de lama. Eu nunca me esqueci dessa situação. Minha filha mais velha tem 22 anos e minha filha mais nova fez 20 anos.
elas eram muito pequenas. Praticamente a mais nova tinha 1 ano e pouquinho. E nós sentamos na terra, na lama, e fizemos uma casinha. Nos sujamos todos ali. Mas eu vou dizer, é momento maravilha. E que hoje, às vezes a gente não tem tempo para mais nada. A gente gasta tanto tempo com aquilo que não produz nada e deixamos de lado aquilo que nos faz ser felizes de verdade ou fazer outras pessoas felizes. Talvez você não imagine a alegria que você pode dar aos seus filhos, netos, bisnetos, enfim. Um tempinho que você gasta para fazer coisas idiotas que a gente pode imaginar que seja, mas que para eles são tão especiais e que você talvez nem imagina o valor que essas coisas têm. A vida vai passar e ela vai passar. E talvez a única coisa que vai sobrar são as lamentações por aquilo que você deixou de fazer, porque simplesmente ou achou que não deveria, ou achou que não poderia, ou achou simplesmente que já estava velho demais para fazer.